Até em relação à pigmentação, não parece que faz muita diferença fazer uma segunda camada. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês os favoritos do mês de maio. Por quê? Eu tava pensando assim numa ideia, né, do que trazer para o próximo vídeo do canal. E aí eu comecei a pensar em ideias e aí me veio na cabeça, por que não trazer para as pessoas que vêm aqui no canal o que eu uso, né, no mês de maio, o que eu mais usei nesse mês. Daí a ideia. Então eu acho que vocês vão gostar. Eu separei exatamente os produtinhos que eu venho usando com muita frequência esse mês e eu tô pensando em fazer desse quadro, vamos colocar como um quadro, algo que vai ser fixo no canal. Então, no final do mês, cada mês a partir de agora, eu vou trazer o que eu mais usei. E se por um acaso houver produtos repetidos, eu acho que não tem problema, mas como eu tô sempre experimentando coisas diferentes e às vezes eu esqueço um produto e aí eu me lembro de outro e eu penso assim, nossa, aquele produto eu não uso há muito tempo, vou pegar. Então eu tô sempre diversificando. Então podem ter certeza que todo mês, quando eu fizer esse quadro, vai ter bastante coisa diferente. Não tudo, mas a maioria dos produtos, com certeza eu vou variar. Então vamos lá para esse vídeo. Vamos começar então com o primer. O primer que eu tenho mais usado esse mês é esse aqui da Fenty Beauty. Eu já trouxe ele aqui também no canal quando eu fiz uma make só com a marca Fenty Beauty. Eu vou deixar aqui também o card. Parece mais um hidratante mesmo, sabe? Ele não fica com um aspecto muito seco na pele, mas também não deixa a pele extremamente melecada. E esse aqui, ele é o Pro Filter Soft Matte. Ele tem um objetivo de trazer uma matificação para a pele. Então, como eu disse, ele não deixa a pele totalmente seca, mas ela fica mate. Um mate, como diz a própria marca, como diz o nome do produto, é um soft matte. E ele também dá uma hidratação na pele. Eu havia passado somente um hidratante, lavei o rosto com sabonete líquido, hidratei e por cima apliquei esse primer. Vamos para a base. A base que eu venho usando com bastante frequência esse mês, não é novidade aqui no canal, mas ela está entre as bases mais queridas, então não é muito novidade que eu tenho pego ela. Então essa daqui, olha, é a base da Lancôme. Essa é a mate, a textura e a finalização mate. E o número da minha cor é a número 303. E eu gosto muito dessa base porque ela deixa um acabamento mate, que na maioria das vezes é o que eu busco. E além disso, ela não deixa a pele ficar craquelada no fim do dia. Não parece que você ficou com a base o dia inteiro. Tem outras bases que a gente sabe que acabam deixando uma textura na pele, ou deixa a pele parecendo que você tem 30 anos a mais. No final do dia, que eu digo, que tem base que deixa já assim de cara, mas outras você aplica e ela fica ok, linda, radiante, mas no final do dia ela completamente se desfaz. E essa base não. Essa base, ela é realmente uma preciosidade. Eu amo essa base. Ela tem uma fragrância relativamente forte, seria o único ponto negativo que eu poderia dizer dessa base, mas tirando isso, eu realmente tenho ela como uma das minhas preferidas. E para espalhar essa base, eu vou usar esse pincel da Fenty Beauty. Também comentei aqui no último vídeo, esse pincel, ele foi uma compra relativamente recente. Mas, considerando que ainda estamos no mês de maio, e foi no mês de maio que eu comprei, eu trouxe para esse vídeo também. É um pincel que eu tô adorando. Esse aqui exatamente é o número 110. Ele é um pincel de base, mas vocês vão ver que eu vou usar ele também para espalhar corretivo. Principalmente quando você tá ou com pressa ou com uma preguiça, é interessante você usar um item, ou a esponjinha, ou o pincel, que você consiga passar a base e o corretivo para poupar tempo. Olha, gente, eu tô aqui terminando de espalhar a base e quando eu digo que eu estou obcecada por esse pincel, não é exagero não, tá? Eu realmente não consigo escolher outro pincel na minha penteadeira quando eu vou aplicar uma base. Eu comentei, inclusive, no último vídeo, é um pincel que ele abraça, sabe, a sua pele e ele não risca, você consegue ver que a base fica bem espalhada,
não deixa marcas, você não tem muito esforço para fazer isso. E simplesmente estou amando, eu não quero pegar outro pincel. E às vezes eu fico até relutante, eu penso assim, não, eu tenho vários pincéis de base, então vamos colocar para uso. Mas eu olho ela ali me esperando, principalmente depois que eu lavo. Normalmente quando eu uso pincel de base, eu já lavo, eu não deixo a base secar no pincel. Qualquer produto líquido que eu use em pincéis, eu pego e lavo logo o pincel, sabe? No máximo, espero algumas horinhas, se eu tiver com pressa, quando eu apliquei a maquiagem, mas quando eu volto, eu já pego e lavo logo. Então, esse pincel, gente, ele é maravilhoso. E, aliás, todos os pincéis da Fenty que eu comprei, eu achei eles magníficos. Base aplicada, essa base, ela é linda, né, gente? Apesar de ser acabamento mate, mas ela dá uma radiância na pele que fica incrível. Eu amo essa base. E como vocês já sabem, quem me acompanha aqui, eu já falei isso. Normalmente, quando eu uso uma marca na base, eu procuro acompanhar o corretivo com a mesma marca. Só se eu não tiver um corretivo daquela marca, eu acabo usando outra. Então, eu trouxe esses dois corretivos aqui da Lancôme. Um é na cor 02 e o outro é na cor 03. Ó, esse aqui é o 02 e esse aqui é o 03. Vocês conseguem ver que a diferença é bem pequena. Esse aqui ele é mais claro, o 02, o 03 é um pouquinho mais escuro. Então, o que eu vou fazer? Um eu vou usar para cobrir, que é o 03, e o 02 eu vou usar para dar uma iluminada de leve. Eu apliquei aqui, então, a cor número 3 e agora vamos espalhar. Como eu falei, essa cor vai ser para cobrir. Como eu falei, esse pincel ele é de base, mas dá pra ver que ele também funciona para você espalhar o corretivo, tá vendo? Não tira do lugar e faz um esfumado fácil. Agora eu peguei a cor número 2 para iluminar e vou espalhar. Prontinho, um corretivo espalhado e agora nós vamos colocar uma bruma. Base e corretivos aplicados, agora nós vamos fazer com que essa make dure. Eu vou usar esse setting spray da Smashbox. Esse spray não tem cheiro nenhum, tá, gente? E eu gosto muito desse borrifador, que ele sai jatos bem fininhos, então tem outras embalagens que o borrifador ele é agressivo demais, então saem gotas enormes, gigantes, parece que vai derreter toda a sua maquiagem na mesma hora. Esse aqui não, ele tem os jatos bem fininhos, o que ajuda a não danificar o que você já fez na sua make. Enquanto o setting spray vai secando, nós vamos para as sobrancelhas. Eu vou usar essa duplinha aqui da Benefit, não é novidade, é até um dos favoritos de muitas outras meninas que estão aqui no YouTube. Esse aqui é o lápis que se chama o Precisely My Brown Pencil. E o meu, ele vem na cor número 3. Na verdade, a minha cor melhor fica o 4, mas o 3 também funciona. E depois eu vou usar esse gelzinho, que também é muito queridinho, para poder colocar os pelinhos no lugar. O que eu gosto desse lápis, que de um lado ele vem o lápis e do outro vem a escovinha. Então, é super prático. Você não precisa ficar pegando em vários itens diferentes, você já tem tudo num lugar só. Já nos facilita, não é mesmo? Então, olha, ele é bem fininho, dá pra ver assim, olha. Ele ajuda a desenhar os pelinhos da sua sobrancelha, então fica super natural. Então, tô usando esse lápis só pra preencher algumas falhas que tem aqui. Não vou desenhar minha sobrancelha, fazer o contorno dela, nem nada. É só mesmo pra preencher aqui alguns buraquinhos e prontinho. Aí, agora, eu já vou usar aquele gel que ele vai ajudar a assentar os pelinhos, principalmente quando eles estão assim compridos. Normalmente eu aparo quando eles estão rebeldes demais. E daqui a pouquinho já tá na hora de aparar. Prontinho, olha, deixou tudinho no lugar. Ok, agora a bruma já secou e nós vamos para as bochechas. E eu vou usar uma duplinha que vem aqui nesse estojinho da NARS. Não é novidade para muita gente, mas eles funcionam super bem juntos. Então, é o blush Orgasmo e o bronzer Laguna. Eu vou usar esse pincel, que ele é mais para contorno, mas ele serve também para o blush. E eu uso para os dois, que me facilitar, principalmente se eu estiver na correria do dia a dia, é melhor. Então, eu vou usar um pouquinho do contorno, vou começar aqui, nesse lado, puxando da raiz do cabelo na direção da boca, mas você tem que parar aqui no meio, tá? Esse é um contorno barra bronzer
que ele esfuma muito bem, tá vendo? Olha, você não tem trabalho nenhum e ele fica discreto. Se você quiser deixar ele mais marcado, é só você continuar aplicando mais produto. E ele vai continuar esfumando com a mesma facilidade. E aí você consegue deixar um contorno mais marcado sem manchar, tá vendo? Vou aplicar aqui também um pouco na testa. Apesar de eu ter uma testa bem pequenininha, não pede para colocar o contorno. Mas eu acho bonito quando tem essa corzinha aqui perto da raiz do cabelo. Que eu acho que dá um ar mais saudável, né? Agora eu vou pegar o blush. Esse blush da NARS, o Orgasmo, ele é um blush que aceita você passar assim várias vezes e não vai pegar muito produto. E você vai construindo camadas. Então, se você quiser um blush mais marcado, você aplica e depois pega mais produto, tá vendo? Ele não fica completamente rosa e também esfuma super bem. Eu acho esse tom de rosa lindo, lindo, lindo. Ele tem um toque de cintilância bem discreto, mas tá vendo? Olha, quando você vira assim, você consegue ver toda a radiância, toda essa cintilância que eu tô falando no blush. Contorno e blush aplicados, o próximo passo que eu faço é aplicar um pouco de pó para selar aqui embaixo dos olhos. Mas como é uma região mais sensível, você não pode aplicar nada pesado, senão corre o risco das linhas de expressão ficarem mais marcadas. Eu uso esse produto querido da NARS, que foi uma descoberta recente da minha parte, não tem muito tempo, que é esse pó fino, mais fino, que você nem vê. Às vezes eu tô passando assim um pincel e parece que não tá saindo nada. Se você olhar assim, ó, passa, passa, passa e parece que não sai nada, mas tá aqui. Você, ó, tá vendo? Tá aqui. Mas parece que não saiu nada. E ele é tão discreto, ele é tão fininho que você nem vê a aplicação. Quando você vai colocar aqui, olha, eu vou colocar bem de pertinho. Você consegue ver pó? Eu não consigo, nem aqui no espelho. Mas depois que você passa, você vê que ficou um efeito blur, que tirou toda aquela textura do corretivo. Não existe mais aquele brilho. É incrível. Esse pó da NARS, ele é incrível. E eu fiz estoque, tá? Aproveitei umas promoçõezinhas aí, fiz o estoque para garantir que eu vou ter, tanto para repor quanto para colocar nas minhas bolsas, né? Quando eu for sair. E assim eu tenho certeza que se eu precisar, eu vou ter o produto para aplicar a hora que eu quiser. Olha que coisa linda. Ok, próximo passo vai ser iluminador. Eu vou usar esse aqui que também já trouxe aqui para o canal, que ele é o Soft and Gentle da MAC. É um iluminador super querido também. Muitas pessoas têm, amam, recompram e não tem erro com ele. Ele é um iluminador bem mais discreto, ele não fica aquele pá, mas você consegue ver ele, olha. Inclusive, mesmo que eu tenha aplicado o blush da NARS, que ele tem uma cintilância, não apaga o iluminador, tá vendo? Olha, olha esse brilho. Aplico também aqui na pontinha do nariz e vou guardar ele para aplicar aqui nos olhos e embaixo da sobrancelha. Próximo item vai ser o pó. Eu tenho usado bastante esse pó da Fenty Beauty. Eu aplico ele para selar o rosto e o meu tom é esse aqui, o tom banana. Eu pego então essa quantidade aqui de pó e eu vou aplicar com esse pincel bem fofinho e eu faço assim, olha. Eu faço aqui, olha, se eu tivesse com a esponjinha, eu faria com a esponjinha, mas com o pincel você também consegue fazer. Para fazer uma demarcação que vai ajudar a delimitar onde você fez o seu contorno e dar um lifting também nessa make, tá vendo? Aplico aqui no nariz, uma parte bem oleosa do rosto, na testa, aqui no centro. Esse pó é tão fininho, vocês estão vendo que ele tá voando? Eu consigo ver o pó voando, ele é muito fino. Ele só não é mais fino que esse que eu passei aqui embaixo dos olhos, esse da NARS. Mas ele é muito fino, é um pó que eu amo muito. Ele deixa um efeito aveludado na pele, tem um cheirinho maravilhoso. E ele adiciona um pouquinho só de cor, mas é uma cor linda, que dá um aspecto bem saudável na pele. Ele não dá aquele aspecto de pele completamente ressecada depois de aplicar um pó, como outros pós dão. Já já eu vou varrer esse pó, tá? Mas vamos para a sombra primeiro. Eu trouxe esse estojinho da NARS, ele é um quarteto, ele se chama Taj Mahal, e eu vou mostrar as cores para vocês.
Essas cores são super coringas, eu amei esse estojinho, porque eu consigo usar se eu tiver com pressa. São cores básicas, mas ao mesmo tempo bem bonitas, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa sombra aqui mais escura com esse pincel mais firme e vou aplicar aqui bem no cantinho externo. E agora eu vou esfumar, vou usar esse pincel mais fofinho e eu vou pegar essa sombra mais clarinha aqui para esfumar. E essa sombra, ela esfuma muito bem. Olha que rapidez, foi bem rápido. Praticamente eu só passei o pincel assim 5 vezes em cada lado e já esfumou. Olha que lindo. Agora vamos pro brilho, né, gente? Não pode faltar brilho. Então, como esse quarteto aqui só mostra essa opção de brilho, esse aqui é um laranja muito bonito também, que ele tem uma cintilância bem suave. Também fica muito bonito. Mas eu vou usar esse aqui para colocar aqui no cantinho interno. Vou aplicar com o dedo mesmo, que é bem mais eficiente, e depois eu vou usar o pincel só para poder unir essas sombras. Não, gente, olha que lindeza essa sombra! Olha esse brilho, que coisa linda! As sombras da NARS, tanto as opacas quanto as cintilantes, elas são maravilhosas. Eu sempre fico apaixonada por toda a paleta, inclusive... Eu tenho também aqui sugestão de vídeo, coloca aqui se vocês querem ver. Eu tenho uma coleção da NARS, não só de paletas, mas bases, que cabe num vídeo só. Então, me digam aqui se vocês querem que eu traga, que eu faça esse vídeo para vocês. Eu vou voltar com esse pincel fofinho, só para dar um acabamento aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu ia voltar com o iluminador? O que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar um pincel menorzinho e firme também, e vou aplicar bem aqui no cantinho para fazer um pontinho de luz. E também aqui embaixo da sobrancelha, olha. Agora eu vou varrer esse pó aqui, que eu tava já quase esquecendo. E vou aplicar mais um pouquinho do Setting Spray. Prontinho, o Setting Spray já secou e eu também fiz o acabamento aqui embaixo, tá bom? Com as mesmas sombras que eu usei aqui em cima. Agora vamos para a máscara. Uma máscara que eu estou obcecada e eu amei desde o primeiro dia que eu experimentei. Essa máscara da Too Faced, que é da linha Better Than Sex, na cor marrom. Eu tenho a original dessa máscara, que é na cor preta, e eu já era apaixonada, porque esse pincel é simplesmente maravilhoso. As sardinhas não deixam os cílios ficarem agrupados e ficarem... Sabe, daquele jeito que parece que não tá separando os fios, não tá penteando, tá só agrupando e colocando tudo melado? Não, essas cerdas nunca fizeram isso nos meus cílios. E além disso, essa cor marrom, eu tô simplesmente apaixonada, principalmente quando você faz uma sombra puxada pro marrom, ela fica perfeita. Máscara aplicada, também já apliquei aqui nos cílios inferiores. Inclusive, esse é o único ponto negativo para mim dessa máscara, porque como as cerdas são muito grossas, eu li um pincel bem gordinho, eu tenho um pouco de dificuldade de passar nos cílios de baixo e não borrar. Então eu tenho que ter muita concentração, não posso estar com pressa, porque senão dá ruim. E finalmente vamos para a boca, batom. Esse é o batom, é o meu escolhido do mês de maio, é uma compra recente também, descobri há pouco tempo. Ele é da Maybelline, ele é da coleção Ink Vinyl e ele é na cor 40. Então, gente, olha essa cor, é um tom de uva e deixa esse acabamento assim um pouco brilhoso, mas não fica aquela coisa assim super shiny, como se fosse um gloss. Eu estou simplesmente apaixonada por essa coleção. Ele vem num pincel super fácil de aplicar e eu confesso, na verdade, que eu achava que esse tom seria um pouquinho mais suave nos lábios, mas mesmo assim eu amei. Óbvio que você tem que saber dosar, então quando você fizer uma sombra muito pesada, mais dramática, esse talvez não seria o tom melhor para você escolher, mas eu acho que super funcionou. Agora que eu lembrei, era para eu ter sacudido o batom, gente, porque ele tem uma bolinha aqui dentro, ó. Esqueci, mas eu acho que saiu, não ficou ruim, mas deixa eu aplicar de novo, depois de sacudir, para ver se dá alguma diferença. Aqui embaixo, aplicando depois de ter sacudido a embalagem, e aqui em cima, quando eu apliquei sem sacudir. Eu acho que não deu muita diferença, não. Na verdade, eu não vi diferença nenhuma. Até em relação à pigmentação,
não parece que faz muita diferença fazer uma segunda camada. Então é isso, gente. Essa é a make que eu trouxe para o vídeo de hoje, só com os produtos que eu mais usei no mês de maio, que de fato são os produtos que estão ali na minha penteadeira. Não tive nem muito trabalho para poder pegá-los e fazer um pratinho. Eu faço assim, olha, deixa eu mostrar um pouquinho da minha bagunça para vocês. Pratinho não, né? Não sei o nome, gente, mas eu ganhei da Real Techniques num kit de pincéis que eu comprei. E aí eu faço assim, olha, eu coloco tudo aqui quando eu vou gravar vídeo e também quando eu vou fazer uma make pro trabalho, se eu tenho que acordar muito mais cedo, eu já separo o que eu vou usar, coloco aqui, que aí na manhã seguinte fica super prático, bem mais rápido para eu poder fazer a make sem precisar gastar muito tempo. Então, não perdi muito tempo para poder colocar esses produtos aqui, foi super simples, que já estavam à mão, não precisei pensar muito. E a ideia é essa, é de trazer um vídeo como esse daqui pra frente, todo mês, mostrando os meus favoritos, o que eu mais usei durante aquele mês, e eu espero que vocês gostem da ideia. E também deixem aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Eu tô gostando de ver que já tem pessoas novas chegando no canal, é um canal novo, eu comecei a fazer esses vídeos por entretenimento, porque eu gosto do assunto maquiagem. Mas, por outro lado, também está sendo legal ver pessoas que estão vendo os meus vídeos, pessoas que eu não conheço, e deixam aqui um comentário e se inscrevem, enfim. Sejam muito bem-vindos, recomendem se gostarem e eu vejo vocês agora no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá! Tchau!